Estamos dando início ao segundo episódio do programa de educação previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da Abrap e o apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio tem o tema A Previdência no Brasil, e quem estará conosco nesta conversa é Devanir Silva, que é especializado em Previdência e há mais de 40 anos exerce o principal cargo de executivo da Abrap. É autor de diversas publicações e livros sobre Previdência Complementar e referência nacional no assunto. Quem irá conduzir o bate-papo é o Cota, para quem eu passo a palavra. Devanir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cota, por esse convite. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e parabenizando já pelo protagonismo. É algo muito importante para a gente conversar um pouco sobre a nossa Previdência e os efeitos dela para os nossos participantes e os futuros participantes, né, Cota? Muito bacana. Perfeito. Devanir, não dá para falar em Previdência Complementar ou mesmo Previdência Privada sem antes a gente falar da Previdência Oficial, né, que é o INSS. Sim. Nesse contexto, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os regimes de previdência existentes no Brasil hoje. Então, Cota, basicamente, se a gente puder transformar isso num tripé, eu diria que a gente tem o regime geral da Previdência Social, né, que hoje já temos 54 milhões de contribuintes e quase 32 milhões de assistidos. Esses números impressionam porque a gente, quando vê essa relação, nós estamos praticamente com 1,7. É a pessoa no trabalho, né, financiando a aposentadoria de quem já parou. Isso é porque é um regime de caixa, né? Aliado, nós temos o regime próprio de previdência social dos funcionários públicos, dos militares, que já congrega aí 4,5 milhões de pessoas, 3,2 milhões que estão sendo assistidos. E na terceira parte dessa construção, a Previdência Complementar, nas duas vertentes. A Previdência dita aberta, que tem a finalidade lucrativa, normalmente é uma previdência controlada, né, por seguradora, por instituição financeira, que já congrega aí 13 milhões, eu diria, de contratos. A pessoa pode ter mais que um contrato, né? E um patrimônio de 1,4 trilhão. Do outro lado, nós temos as entidades fechadas. Essa, sim, é sem finalidade lucrativa, há uma identidade de grupo, né? Você sempre tem uma empresa ou uma associação por trás, né? O plano pode ser patrocinado, instituído, enfim, mas você sempre tem a empresa ou tem uma associação. Essa já congrega 3 milhões de pessoas que contribuem, continuam contribuindo, perto de 1 milhão de pessoas que já recebem o benefício, né? Isso, se considerarmos os dependentes, essa população já chegou a 8 milhões de pessoas. E um patrimônio de 1,3 trilhão. Então, esse é o quadro brasileiro, né? Previdência Social, que eu digo, importante para o país. Eu vejo assim que a Previdência Social talvez uma das coisas mais engenhosas que a humanidade descobriu, juntamente com a saúde, com a assistência, né? E nosso regime de previdência é complementar. Nós não substituímos, nós complementamos essa Previdência Social para que ela seja, vamos dizer assim, mais ampla, né? Procure se concentrar num sistema de proteção básico, e a Previdência Complementar cumpre esse papel de dar esse adicional, né, para o trabalhador que, ao final da sua jornada de trabalho, tenha condição de ter um exercício pleno aí da sua cidadania. Vou te pedir mais à frente um pouquinho para você falar um pouquinho do histórico da Previdência Complementar, mas antes, Devanir, eu queria dizer o seguinte: a gente ouve falar aí de tempos em tempos que é necessário fazer reforma na Previdência Oficial, no INSS, em função aí de estar pagando mais benefícios do que o que está arrecadando, né? Na sua opinião, Devanir, o que deve ser feito para que o INSS seja sustentável? Nós precisamos de uma reforma estrutural. Por que estrutural? Nós fizemos recentemente, em 2019,
uma reforma paramétrica. Nós alteramos, né, através de uma emenda constitucional, número 103, os parâmetros, né? Aumentamos a idade, o tempo de vinculação, né, com a Previdência Social, então mexemos em parâmetros, só que ela continua numa dinâmica de transferência de encargos entre gerações. É isso que é o regime nosso de caixa. Só, como você bem colocou, nós temos um efeito aí, hoje adverso, no Brasil, que é o modelo, o perfil demográfico, né? Nós, desde 2010, nós não estamos repondo a família e nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais longeva, o que é muito bom. Os avanços todos aí da medicina, enfim, está propiciando as pessoas viverem mais. A longevidade, ela está presente aqui no Brasil e como está presente em outras nações. Só que no caso brasileiro, Cota, nós temos um falso debate. Nós falamos sempre em déficit da Previdência. Na verdade, nosso grande problema é a despesa. Hoje nós gastamos 1,2 trilhão por ano, né, se compararmos esse quadro que eu mostrei, né, o regime dos servidores, o regime geral, isso representa algo como 12% do nosso PIB. Só que o Brasil ainda não está nos parâmetros hoje demográficos de nações já envelhecidas, né, como a França, como o Japão, como a Suécia, como a Itália, que gastam basicamente esse volume em relação ao PIB. Nós estamos gastando agora. E aí a gente ainda tem um pedacinho do chamado bônus demográfico. Então, o que acontece nessas outras nações, né? Elas demoraram muito tempo para chegar a esse nível e puderam criar riqueza e repartir a riqueza. No nosso caso, isso está acontecendo numa velocidade muito grande, né? O Brasil, em 2060, vai ter 25% da sua população com pessoas com mais de 65 anos. Esse quadro é um quadro que sugere um tratamento que ele não pode ser mais adiado. Nós temos que fazer essa reforma estrutural, né? O Brasil não pode ainda contar com esse nível de despesa. E a maneira de você fazer isso é através de que a própria geração construa o seu patrimônio previdenciário através de planos de capitalização. E aí entra uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, que é capitalizar esses recursos e oferecer isso no futuro através de uma renda qualificada. Devani, você disse que um dos pilares do sistema previdenciário brasileiro é a previdência complementar. Fala para a gente, por favor, um pouco aí sobre a previdência complementar. Quando é que surgiu? Como é que funciona aqui no Brasil a previdência complementar? É uma história que muito nos orgulha. A origem da nossa previdência complementar, nós voltamos lá nos anos 70. E ela surgiu de uma necessidade do chamado Estado empresário. Ou seja, o Estado precisava ocupar espaços que a iniciativa privada não podia, né? E essa previdência complementar ela foi utilizada como um instrumento de gestão de pessoas, né? Através dela, o governo pôde contratar e formar as paras estatais através de um regime de capitalização. E aí você equiparou o estatutário e o seletista. Então, essa foi a nossa origem, né? E mais tarde, já nos anos 80, nós tivemos as adesões, né? As adesões das empresas privadas. Isso já ocorria lá fora, né? Na Alemanha, principalmente, indústria química, os americanos lá, desde os anos 50, né? A indústria automobilística, enfim. Isso veio para o Brasil com esse exemplo também internacional, mas foi aqui também que as empresas privadas adotaram isso também como política de recursos de pessoas, né? Depois nós tivemos um outro ponto importante, que já entrando nos anos 2000, que nós fizemos uma mudança grande na nossa legislação fundamental. Nós começamos com uma lei 6435, lá de 77. Essa lei, ela se inspirou muito na lei americana, chamada ERISA, né? Evidentemente customizada para as nossas necessidades. E nos anos 2000 nós tivemos duas leis, a lei
complementar 109, lei complementar 108, que veio dar, vamos dizer assim, muita segurança, maior segurança ainda, porque ela adotou todos os grandes instrumentos, as grandes práticas internacionais no nosso modelo, né? Então, ela foi praticamente, diria reconstruída, porque já havia uma experiência muito grande, né? Mas ela foi modernizada. Então, hoje, eu diria que isso é uma legislação fundamental que muito nos orgulha. O Brasil, hoje, a gente vê nos eventos internacionais que nós realizamos, que nós temos, claro, sempre a aprender, mas muita coisa para ensinar também. Essa nossa história é uma história que já vai longe, né? E a gente sempre tem orgulho de dizer: o Brasil está em perfeita sintonia com as melhores práticas internacionais, viu, Cláudio? Devani, você falou aí de um volume elevadíssimo, né, do que os fundos de pensão pagam de benefício previdenciário por um ano. Você citou aí, ano passado, por exemplo, 100 bi. E a previdência complementar, ela é sustentável hoje? Ela é sustentável. Eu vou dizer assim, nós estamos muito bem nessa foto, quando a gente mostra assim, os padrões todos internacionais, e um índice que as pessoas sempre procuram, né, para refletir essa estabilidade, é o nosso índice de solvência. Hoje, Cota, para cada compromisso, nós chamamos de compromisso de passivo, nós temos uma unidade monetária equivalente no nosso ativo. Então, nossa solvência hoje é 100%. Além de tudo, os nossos investimentos são todos do longo prazo. Se a gente pegar, isso é importante as pessoas saberem, né, que essas avaliações a gente precisa fazer no longo prazo. Quando a gente pega os últimos 25, 30 anos, a gente vai notar que nós estivemos sempre acima da nossa necessidade de remuneração atuarial, né? Sempre na ordem, hoje nós devemos estar na ordem de 14%, 15%, além daquela necessidade. Então, é uma previdência, eu diria, estável, bem fundamentada. Há um nível de supervisão hoje, que a gente sempre fala, né? Que o Brasil está evoluindo muito nisso, numa supervisão baseada em risco, né? O olhar é importante. Nós temos um trabalho muito grande, a sociedade civil está dando para essa estabilidade uma contribuição muito grande, Cota, que é a autorregulação. Ou seja, é o próprio sistema se autorregulando, né? Cumprindo peças fundamentais de gestão para você poder ter hoje um selo de autorregulação, o que, ao meu ver, assim, é algo que garante essa estabilidade. Então, eu vejo assim, ao longo da história, o Brasil sempre mostrou um sistema forte, que nós não devemos nada para aquelas nações que já têm até mais tradição do que nosso modelo, né? Nosso modelo é de 77, nações que vêm desde o início do século passado, né? Então, mas nós posso te dizer, o padrão legal que nós temos hoje, a estrutura dos nossos planos, o padrão hoje de governança, né? Hoje, um dirigente dessas entidades, ele precisa estar certificado, ele precisa estar habilitado, né? Hoje nós temos uma universidade corporativa que qualifica pessoas, já passaram mais de 30 mil, né, pessoas por esse... O que mostra isso? O interesse das pessoas se prepararem cada vez mais para fazer frente, né, a esse compromisso. Então, todos esses ingredientes garantem essa segurança dessa previdência complementar, viu, Cláudio? Muito bom, muito legal essa fala sua, Devani, e demonstrou muito bem que, vamos dizer, as operadoras de planos de previdência complementar estão muito bem preparadas, né, suas estruturas de governança. Mas, Devani, tem um desafio aí, né? Como fazer com que as pessoas façam um planejamento para a sua aposentadoria? Esse é um grande desafio, né? O Brasil ainda tem hoje uma baixa cultura previdenciária, né? E às vezes a gente pensa na previdência quando a gente está chegando numa fase da vida que nós vamos precisar dela. Então, a previdência, eu sempre digo que é coisa de jovem, né? Nós precisamos nos preparar muito cedo para isso, né?
Não necessariamente que a gente vai se aposentar, porque eu digo o seguinte, a gente não se aposenta da vida, a gente se aposenta do trabalho, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente diminui também. Então é muito importante a gente pensar, bom, com qual idade eu realmente desejo dar uma diminuída ou aposentar, né? Que renda eu desejo ter ao me aposentar, né? Quantos anos ainda eu vou contribuir, ou quantos anos faltam, né? E que parcela da minha renda eu estou, vamos assim, disposto para essa poupança. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tem que investir muito, e isso é um papel não só das pessoas, é um papel também da sociedade. Eu acho que essa mudança cultural, ela realmente nunca foi disseminada no Brasil, mas são necessários investimentos em educação, né? E de governo, das próprias empresas, das entidades que nós chamamos, né? Entidades fechadas de previdência complementar, dos atores do mercado, porque isso é um ganha-ganha, né? Isso é essencial que essas iniciativas educacionais sejam cada vez mais acessíveis a todos os participantes. E é importante a gente levar essa boa nova, né? Nós não estamos fazendo as pessoas, mas eu tenho educação suficiente, eu sei cuidar do meu patrimônio, eu não preciso que ninguém cuide dele. Não é bem assim, a gente não tem vamos dizer assim, essa educação para que durante 30 anos, 40 anos eu tenho aquele dinheirinho ali e o dinheiro está aqui, acho que eu vou consumir. Não, né? Eu acho que quando você tem uma parceria, e se você tem uma empresa, então, que te ajuda a fazer isso, melhor ainda, né? Então, esse é um desafio que eu acho que a gente tem que levar, e levar principalmente para o jovem. Sempre há o momento de entrar, né, num plano previdenciário. E hoje as alternativas são múltiplas. Nós, das entidades ditas fechadas, que eu, aliás, não gosto muito desse nome, porque elas nunca estiveram tão abertas a acolher os trabalhadores, nós temos várias possibilidades, né, de juntos formarmos, né, através de uma empresa, através de um conselho de classe, através de uma cooperativa, né, de formarmos um patrimônio para que as pessoas lá na frente possam falar, olha, eu vou agradecer aquelas pessoas que lá atrás me deram ou me levaram essa informação. Então, o levar essa informação que é um grande desafio para nós, e eu vejo assim que vejo nos gestores, um alinhamento, né, para que essa notícia chegue ao maior número de pessoas, de jovens, para que formem seu patrimônio previdenciário. Muito bom, Devani. Falando em agradecimentos, nós devemos te agradecer pelas importantes contribuições aqui, por essa fala, por esse incentivo. E agora eu quero te deixar aí para fazer as considerações finais desse bate-papo nosso. Primeiro, agradecer essa oportunidade, Cota, e cumprimentar você, cumprimentar todos que participam desse projeto. Eu acho que é o nosso quase que dever mesmo, né, de levar essa boa nova, de levar essa informação ao maior número de pessoas, às nossas gerações. Eu acho que a gente vive um momento positivo, temos um caminho pavimentado na nossa previdência complementar e é justo que a gente leve essa forma de fazermos uma poupança que eu tenho certeza, cada vez mais, ela será sempre uma poupança de esperança, de pessoas completamente engajadas no exercício pleno da sua cidadania, que possa constituir esse patrimônio e que vai ser muito útil na formação das suas famílias, dos seus dependentes, e que eu tenho certeza será um grande avanço para o nosso país. Nosso projeto é Previdência Complementar para Todos, e nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço, Agradecemos ao Devani pelas importantes contribuições para esse episódio, assim como ao patrocinador ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais.
E antes de finalizarmos, vamos ao nosso spoiler. O tema do próximo episódio será: por que é necessário contratar plano de previdência complementar juntamente com o INSS? Quem irá conversar com o Cota sobre o assunto será Maria Gurgel, educadora financeira e previdenciária, escritora, palestrante e consultora. Nos veremos no próximo episódio. Até lá!